amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast 2Techs. Chegamos ao terceiro ano, logo terceira temporada. Eu sou o Thiago Flores e estou aqui, como sempre, com o meu parceiro Jonathan Clark. E aí, Jonathan? E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, eu e o Thiago e eu. Terceira temporada, ano 3, episódio 1, né? É isso aí. Versículo 5, capítulo 8. Exatamente. E vamos lá, começar mais uma temporada atrasada, mas antes tarde do que mais tarde. Exatamente. A gente pede as nossas desculpas, mas eu acho que todo mundo entende que 2021 não está sendo tão diferente assim de 2020, né? Muitos problemas, muitas coisas difíceis. E para você que não conhece o nosso podcast, o 2Techs fala sobre as diferenças da tecnologia no Brasil, onde eu moro, e nos Estados Unidos, onde o Jonathan Clark reside. Então, no episódio de hoje, a gente vai fazer um pouquinho diferente. O tema não poderia ser outro, é a tecnologia e a vacinação, já que as vacinas contra o Covid aqui no Brasil são 2 autorizadas até o momento, e nos Estados Unidos são outras 2 que são totalmente diferentes na maneira de agir, no mecanismo de ação. Então, quero começar perguntando para o Jonathan, que foi uma pergunta de um dos nossos ouvintes que escutou pela Alexa. Ele perguntou aqui o que você está achando de Joe Biden na presidência e ao fim das eleições dos Estados Unidos aí, cara. Conta para nós. Cara, olha só, Joe Biden como presidente é cedo para dizer qualquer coisa, vai fazer aproximadamente 30 dias que ele está no mandato. Tem promessas muito acirradas, né, ou muito agressivas. Inclusive, uma das últimas promessas dele, ele disse que ele vai fazer o possível, né, para vacinar toda a população dos Estados Unidos até a metade do ano. Isso significa que é muita gente. Exato. É muita gente, galera. Exatamente. E a vacinação tá rolando aqui, enfim, então a gente vai falar sobre isso. Mas ele tem algumas propostas interessantes para o governo. Como todo presidente da República, ele agrada algumas pessoas e desagrada outras pessoas, né? Mas a gente tem... eu não diria uma esperança, mas a gente pensa que algumas coisas vão ser um pouco diferentes em relação ao Trump no mandato passado. O Biden é um pouco mais conservador, eu diria. Então ele é centro-esquerda, né? Que é um pouco a linha do próprio Obama. E aonde mora o medo dos americanos é na Kamala Harris, que ela é uma totalmente esquerda, né? Então se o Biden morrer em algum momento e ela assumir a presidência, aí vira um governo 100% de esquerda. Por outro lado, tem a questão do Congresso, dos senadores, enfim, que hoje está em 50-50, e muitas das coisas que são votadas você precisa de 2/3 do Senado para que seja aprovado. Então, existe aí umas articulações, vamos falar como os políticos falam, vai ter que ter muita articulação, dos dois lados para fazer com que isso aconteça. Mas no momento é cedo para dizer, cara, não aconteceu nada de diferente até agora. A gente ainda não fez o imposto de renda para saber se vai ter alguma mudança, por exemplo, com relação a impostos ou outras coisas, né? Então, Entendi. A gente tem esperanças de que seja melhor, né? Quão melhor a gente não sabe, não tem uma visão clara disso. Saquei. Então, beleza? Valentim Lorenzato, sua pergunta mandada pela Alexa está devidamente respondida. Um abração para ti, obrigado pela audiência, tá? Você pode fazer essas perguntas aí ao longo do ano e eu talvez tenha uma opinião melhor. Muito cedo para te dar uma visão concreta, tá? É isso aí. Então, um abraço para todo mundo que nos acompanha sempre. E vamos começar então falando sobre as vacinas disponíveis no Brasil, meu querido? Vamos lá. Thiago, eu quero que antes de qualquer coisa você me conte quais são as vacinas disponíveis no Brasil. Tá. Hoje. Beleza. Então, no Brasil, que se começou oficialmente vacinação, nós temos 2 vacinas, né?
Uma vacina é a Coronavac, que é aquela que foi rotulada de vacina chinesa, não sei o quê, a Coronavac. E nós temos também a vacina Oxford AstraZeneca, que é uma outra vacina que também já começou aqui no Brasil e que, inclusive, eu fiz ela já faz 3 semanas e vou relatar para vocês como que foi a experiência. Mas ambas essas vacinas, então, seguem metodologias de criação, uma tecnologia já tradicional e já existente em outras vacinas do passado. Então, a vacina da Coronavac, a do Butantan, né, que virou até o Butantan, lá que o pessoal fez as brincadeiras aqui no Brasil, né, o brasileiro não perde tempo. A Coronavac é uma vacina que demonstrou aproximadamente 50% de eficácia e é uma vacina de 2 doses de um vírus inativado. Então é uma tecnologia bem clássica, consagrada de fabricação de vacinas. A gente faz a primeira dose e depois de 15 a 28 dias faz a segunda dose. Os estudos indicam que fazer a segunda dose com 28 dias parece ter um efeito protetor maior, mas são os resultados preliminares, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, as pessoas que fizeram Coronavac estão repetindo em 15 dias. Então, esta é uma delas. A de Oxford, que é a que eu fiz, mostrou uma eficácia de mais ou menos uns 62%, pelo que eu li o artigo. Por que mais ou menos? Porque foram divididos em vários grupos pelo mundo. Teve um grupo que testou no Brasil, teve um grupo que testou na África, se eu não estou enganado, e teve um grupo que testou na própria Inglaterra, no Reino Unido. E conforme os grupos, a eficácia variou, foi diferente, não foi exatamente a mesma. Mas a grande diferença da de Oxford é que essa vacina é vetor viral. Então eles pegam um outro vírus, um adenovírus, e misturam o material genético dele com o material do SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid. E aí, esse vetor viral ele não causa infecção na pessoa que é vacinada, ele não corre esse risco de causar, mas é um mecanismo diferente do vírus inativado da Coronavac do Butantan. E essa também, a segunda dose tem sido feita em 12 semanas, porque isso durante o estudo lá da vacina de Oxford, durante a fase de testes, eles resolveram meio que no meio do estudo fazer uma segunda dose. E aí, por isso que 12 semanas depois, em média, tem sido feita a segunda dose. Mas eles acreditam que o efeito protetor já na primeira dose é bem grande, é acima de 70% da eficácia da vacina já na primeira dose. Tiago, uma perguntinha bem rápida, acho que a galera também precisa entender. Para quem não sabe, o Thiago é médico, então essas questões de saúde, eu vou pedir para ele explicar, ele tem conhecimento do caso. Explica rapidinho a questão da eficácia, o que significa a eficácia, porque eu lembro que muita gente, do pouco que eu acompanhei no Brasil, muitas pessoas comentaram sobre a questão da eficácia, que é só 50%. Então explica rapidinho, se você conseguir, de uma forma simples, o que isso significa. Então, nessa doença, na Covid, é um pouco diferente das vacinas anteriores em virtude do tempo que a gente precisa. A gente precisa disso muito rápido. Então, em 11 meses, a gente já tem disponível no mercado uma vacina para Covid. É algo inacreditável em medicina. Mas, então, voltando à questão da eficácia. Nesse caso, o que eles estão considerando eficácia? Eles estão considerando eficácia você não desenvolver sintomas da doença, porque nos testes dessas vacinas, eles testaram para a doença pessoas que ficaram com sintomas, na maioria deles. Coronavac, Oxford, Pfizer, enfim. E aí, então, não se sabe ainda se a vacina previne que você tenha a infecção, mas esses dados de porcentagem é a porcentagem de redução dos casos com sintomas. Então, de desenvolver sintomas da doença. Então, por exemplo, 50% Butantan. É 50% provavelmente de redução nos quadros de sintoma de Covid. Não que a pessoa não vai ter o vírus ali, mas não ter nenhum sintoma. Entende? Isso a gente não tem certeza. Entendo. Porque não foi testado todo mundo. Então, essa é a ideia. Agora, isso já é fantástico. Por exemplo, a vacina do Butantan. Nenhuma pessoa do grupo que foi separado entre placebo e vacina, nenhuma pessoa do grupo vacina morreu. Nenhuma pessoa do grupo vacina teve hospitalização grave.
Então isso já é uma grande, grande valia. Por exemplo, no Brasil, aí, com o nosso número de mortos, se tu pensar que 50% menos gente poderia ter morrido, cara, são mais de 100 mil pessoas, entende? Exato. Não, então, é por isso que eu pergunto, porque tem existe essa, ou esse desentendimento, né, ou essa falta de explicação, talvez, na questão da eficácia da vacina, né? Porque Exato. muita gente fala, não, só quer dizer que eu vou ficar só meio vacinado, sabe? Coisas Sim. nesse sentido. Ah, você sabe que cada um interpreta da sua forma, né? Então é legal ter esse entendimento também. Isso. E outra coisa, a gente tem que pensar que numa pandemia, a pessoa transmite para duas, três, quatro pessoas e essa transmissão acaba virando uma progressão geométrica. Um transmitiu para três, e esses três transmitiram para mais três, e esses três transmitiram para mais três, e quando vê, milhões de casos. Se a gente reduz esse contágio pela metade, se os estudos mostrarem, com o passar do tempo, que também reduzem infecção, a gente pode estar reduzindo também a disseminação da doença, a velocidade dela disseminar. Então, isso é muito, muito, muito importante se a gente conseguir também essa vitória. Primeira coisa é morrer menos gente, segunda coisa é a gente tentar transmitir menos, além do distanciamento, máscara, tudo aquilo. Se a vacina ajudar a disseminar menos, melhor ainda, né? Sem dúvida. Legal. Você comentou das duas vacinas, você falou da que você tomou, que foi da AstraZeneca, né? Isso. Não, Oxford. Isso, Oxford AstraZeneca. AstraZeneca. Uhum. Ok. Sintomas, Thiago? Você teve algum, assim, sintoma pós-vacina, por exemplo? Ficou meio lelé da cuca? Caiu um braço? Alguma coisa nesse Então, sentido? Ou tá tudo bem ainda? eu não virei jacaré, né? Mas Acho que isso é um primeiro ponto. mas eu Muito tive bem. sim efeitos colaterais, tá? Eu sempre falo para os meus pacientes, eu falo para as pessoas que são próximas de mim, porque não adianta a gente esconder e mentir. A gente tem que trabalhar com a verdade em medicina. Não posso mentir para um paciente assim, né? Então, o que aconteceu? Eu fiz a vacina numa sexta-feira de tarde. No sábado, ali pelas 9 da manhã, eu comecei a ter efeitos colaterais. Eu comecei a ter uma febre, eu comecei a ter mal-estar e dor de cabeça. Aí esses sintomas persistiram até mais ou menos umas 8 da noite. E aí às 8 eu resolvi tomar um Tilenol para baixar um pouquinho a febre, porque eu tava já meio incomodado de ficar tantas horas com dor de cabeça e tal. Eu resolvi tomar um remédio. Tomei, um pouquinho depois fui dormir, no outro dia acordei 100%. Então foi só aquele dia seguinte que eu tive sim esses efeitos colaterais, mas que até me deixaram um pouco mais confiante na vacina, porque é um sinal que a vacina provocou uma reação imune no meu corpo. Se fosse um placebo ou aqueles casos que a gente está vendo, alguns casos que a pessoa coloca a agulha e não injeta a vacina, que é um absurdo que tem acontecido, não teria nenhum desses sintomas, porque não tem como eu simular uma febre, nada disso, né? Pergunta, isso é real mesmo? Ou é Cara, tipo coisa de internet, assim? infelizmente eu tenho visto alguns vídeos que parecem ser reais, assim, cara. Algumas denúncias que eu não sei se a pessoa tá guardando aquela dose para algum conhecido ou qual que é o interesse por trás, mas realmente tem tido denúncias, cara. E Entendi, parece ser bem entendi. convincente mesmo. Caramba, cara. E aqui no Caramba. Brasilzão, né, o que aconteceu foi que secretário de saúde de alguma cidade ali resolveu se vacinar primeiro e não era médico, nem enfermeiro, nem tava na linha de frente. Aquela coisa É, né? do Filha de não sei Brasil. quem foi lá e fez vacina. Então o Brasilzão teve essas, infelizmente. Claro, sempre, todo lugar. Legal. Thiago, vamos falar rapidinho das vacinas daqui. Então, aqui na Diga! terra do Tio Sam, na terra do Bidenland, né? A gente tem duas vacinas hoje que são autorizadas e recomendadas, tá? Que é a Pfizer BioNTech e a Aham. Moderna, tá? Uma diferença muito clara é que essas duas vacinas não são viral vector, elas são mRNA, né? Isso. Que é uma nova forma de fazer vacina. Eu vou deixar para o Thiago explicar um pouquinho depois melhor em detalhes como isso funciona. Mas basicamente, até onde eu entendi, né? A gente ensina o nosso corpo a como criar
a proteína ou uma parte da proteína e aí a criar esse anticorpo ou criar um anticorpo que vá ser usado, que pode ser usado para combater o Covid. Até onde eu, leigo, entendo sobre vacinação, e corrija-me se eu estiver errado, quando a gente vacina, o corpo aprende como lidar com aquele micro-organismo novo, ou com aquela bactéria, ou com o vírus, o que seja. Só que como o vírus não está ativo, o corpo cria essa defesa e não precisa utilizar. Então essa defesa está ali. Ao mesmo tempo, o corpo aprende como criar, como se defender daquela situação para o futuro. Se eu estiver errado, me corrija de novo. Então, eu entendo que esse mRNA é a mesma coisa, que a gente está ensinando o corpo de uma outra forma, que não é um vírus inativado, a como criar a defesa para o vírus. Isso. A ideia é basicamente a mesma, mas a metodologia é diferente dentre essas vacinas, né? Então, mRNA, o que significa? É RNA mensageiro. Então, quando eu tenho uma vacina tipo Butantan e tipo a de Oxford, eu injeto o vírus. Eu estou injetando direto o vírus para o meu sistema imune reconhecer aquele vírus e as minhas células de defesa irem lá para neutralizá-lo. Quando eu estou injetando RNA mensageiro, é como se eu estivesse injetando a receita do vírus, a receita do bolo. E o meu próprio corpo pega aquele RNA, joga para dentro da célula e produz a proteína viral. E aí sim, eu mesmo produzi a proteína do vírus e o meu próprio sistema imunológico vai lá e vai combater como se fosse um vírus de verdade que tem entrado no meu corpo. Então essa é a diferença. Vacinas do Brasil são vacinas que o vírus é injetado na vacinação na gente. Na vacina de RNA mensageiro, não. É esse material genético que vai dar origem no meu próprio corpo à proteína, o spike viral, que eles chamam, né? Então eu estou injetando a receita do bolo ali para criar o spike do vírus. E é importante também mencionar que a maioria das vacinas que a gente tomou há 30 anos atrás, né? Eu já sou um pouquinho velho, eram vírus inativados que foram injetados no nosso corpo para criar as defesas, né? Um exemplo é a vacina o exemplo é a vacina da hepatite B. Hepatite B, você não tem risco de desenvolver infecção fazendo a vacina da hepatite B, porque é inativado. E injeta como se fosse aquele material genético do vírus ali inativado no nosso corpo, nosso próprio corpo produz a resposta e cria a defesa, para quando o vírus verdadeiro entrar em contato com a gente não desenvolva a doença. A vacina da hepatite B tem mais de 90% de eficácia, e é por isso que não se tem praticamente pacientes jovens no Brasil com hepatite B. A maioria já tem mais de 30 anos, porque todo mundo que nasceu depois de 92 no Brasil já é vacinado no primeiro ano de vida com 3 doses para hepatite B. Beleza. Um relato de caso rapidinho, Thiago, você falou que você tomou vacina, minha esposa tomou vacina também. Tá? Porque grávidas entram no grupo de risco. Para quem não sabe, o Thiago já sabe, eu vou ser pai em abril. A partir de abril tem uma nova integrante no podcast 2Techs. E ela entrou no grupo de risco. Ela, como por estar grávida, entrou no grupo de risco. Ela tomou a vacina da Moderna, né? 2 doses do RNA mensageiro. Na primeira dose, nenhum sintoma, a não ser uma leve dor no braço, sabe? Que é um tradicional de todas as vacinas. Normal, Na segunda dose, sim, teve sintomas de Covid. Febre, dor no corpo, cansaço, mal-estar, enfim, que duraram apenas um dia, certo? Foi igual você, Thiago, tomou na sexta-feira à tarde, no sábado tava bem ruim, com febre e tudo mais, administrou o Tylenol também para baixar a temperatura e administrou Tylenol. Tylenol. Aí é Tylenol. Aqui fala Tylenol. Mas a gente que é colono, Thiago, continua falando Tylenol e tá tudo bem. Tá tranquilo. E no domingo também amanheceu como se nada tivesse acontecido.
O que significa, sim, que o corpo, como você falou, criou ou esteve produzindo defesas Isso. pro vírus, né? Bem interessante. Tiago, agora uma pergunta, você vai saber melhor do que eu. É, existe uma diferença na fabricação dessas vacinas, da vacina viral e do RNA mensageiro? Então, Ou. eu sinceramente eu desconheço o processo de fabricação das vacinas de RNA mensageiro. Eu não sei como é feita a produção. Mas o que eu sei é que o armazenamento e o transporte delas é bem diferente das tradicionais, porque as tradicionais podem ficar em geladeira entre 2 a 8 graus tranquilamente. Agora, Uhum, a vacina da Pfizer precisa de menos 75 graus Celsius e a vacina da uhum. Moderna menos 20. Então, isso num país como o Brasil, que não tem essa estrutura de refrigeração, seria um desafio bem grande também para nós, né? Exato. A questão do país tropical também dificulta um pouco, né? Exato. Aqui nos Estados Unidos, sim, existe uma estrutura bem melhor com a questão de como armazenar, enfim. Eu acho que a logística dos Estados Unidos também é muito boa nesse sentido, né? Então a gente não teria esse problema, ou não, por enquanto não tem tido esse problema do armazenamento e da distribuição. E tem bastante gente vacinada aqui. Eu estou pegando, por exemplo, uns dados aqui bem rapidinho. No Texas foram já 4,3 milhões de doses, o que significa Legal. aí, não, dose não significa que são pessoas, né? Porque algumas vacinas são administradas em 2 doses, ou a maioria delas, no caso. Então, aí uns 2 milhões de pessoas já vacinadas, né? Sim. Se a gente pegar o país inteiro, já a gente tem hoje... Cadê? Caramba, pera aí que eu tô pegando. Show all. A gente tem 57,7 milhões de pessoas já vacinados, né? Isso significa que são 17 doses a cada 100 pessoas, alguma coisa nesse sentido. Que é bacana. Os Estados Unidos tem trabalhado forte aí É. para vacinar. O que é, assim, é um país que tem dinheiro, segundo os boatos aqui, a Moderna, principalmente, que tinham contratos com outros países na Europa para entregar vacina, eles comentaram que eles vão priorizar o país de origem deles primeiro na entrega das vacinas, Claro, para natural. depois poder exportar para outros países, entendeu? Então, Uhum. existe, como eu te falei no começo, uma possibilidade aí de que todo mundo esteja vacinado ou a grande parte da população vacinada até metade do ano. Isso é fantástico, cara, porque o caminho pra gente sair dessa, mesmo a gente não sabendo exatamente por quanto tempo vai durar essa imunidade, é a vacinação, cara. Aqui na minha cidade, eu moro em Chapecó, pra quem não sabe, a gente tá com 3.000 casos ativos, uma cidade de 200 mil habitantes, cara. Então não tem mais leito de UTI, tem pacientes entubados em unidade de pronto atendimento, tem pacientes sendo transportados para outros municípios, outros estados. A cidade pediu auxílio do Ministério da Saúde, está um caos aqui, por um relaxamento da população e do governo. Os dois relaxaram e a gente está pagando preço hoje. Então, não tem jeito, gente. Não tem um tratamento ainda eficaz. O melhor remédio é prevenir com as medidas e com a vacinação. Cobrem dos políticos, cobrem das autoridades que vocês conhecem a compra das vacinas e a distribuição dessas vacinas o quanto antes para a gente poder sair dessa. A gente está vendo Israel é um grande exemplo disso. Israel já vacinou, se eu não me engano, 70% da população e os casos estão numa curva decrescente fantástica e os pacientes que estão indo para o hospital são pacientes sem vacina. Então, isso é a prova que é o caminho para sair dessa. Sem dúvida. E, bom, tudo bem. Existe um detalhe, né, Tiago? Vai levar um certo tempo. Alguns países vão ter prioridades sobre outros. Os Estados Unidos, como eu comentei, é um caso disso, né? Eles vão tentar vacinar primeiro todo mundo aqui, para depois poder vender vacina para outros países e tudo mais. Mas a vacinação, sem dúvida, é a única solução hoje.
Isso não significa que quem está vacinado não tem que ficar se cuidando, porque de acordo com o que eu tenha ouvido, algumas pessoas que vacinaram-se podem sim carregar o vírus e transmitir a outras pessoas, correto? Exato, é aquilo que eu comentei de prevenir a doença, mas a gente não sabe se previne infecção. Então eu não sei se eu estou infectado. Eu sei que com a vacina eu tenho menos chance de ter sintoma. Mas se eu estou infectado e transmitindo para outras pessoas que não estão vacinadas, não sabemos ainda. Então por isso, mesmo vacinado, tem que usar máscara, tem que usar o álcool gel nas mãos, tem que evitar aglomerações, tudo aquilo, né? Entendi, entendi. É legal, é bom saber para a gente também ter uma ideia, né? Aqui aonde eu moro, eles estão medindo por counties, né? Counties seriam micro-regiões. Hoje tem 14 mil casos ativos, tá? 44 mil, quase 45 mil pessoas recuperadas e 600 mortes. Em quanto de população, qual que é o N dessa população? Pera aí que eu vou ter que fazer uma pesquisa agora aqui, rapaz. Você pegou, É ao vivo! pegou eu de calça curta agora aqui. É porque o número de casos é Denton bom saber em relação à população, né? Porque, por exemplo, Population. aqui em Chapecó Aham. são 3 mil casos ativos, numa população de 200 mil. Na Nova Zelândia, por exemplo, desde que começou a pandemia, eles têm 2.500 casos ativos, numa população de 4 milhões. Então, olha a Ok. diferença. São 944 mil pessoas. 944 Ah, mil e isso. quantos casos ativos? 14 mil. Ah, É parecido com uma proporção aí. 200, 400, 600, 800, 1 milhão, 3, 6, 9, 12, 15. É bem. É na mesma. na mesma toada. Exato, na mesma proporção de Chapecó, por exemplo. Né? Que coisa, cara. Então, complicado. Claro que o sistema de saúde, talvez a quantidade de hospitais que tem aqui. Existem vários gráficos, enfim, várias coisas que falam e alguns, inclusive, mostram a quantidade de leitos. Então, uma das medidas do governador do Texas foi que se os leitos chegassem. Eles começaram a abrir, lembra? Ano passado eles começaram a Sim. abrir 50%, 75% de ocupação, blá blá blá. E teve um momento que chegou a 70% ocupação dos leitos. E o governador mandou fechar tudo de novo. Aham. Porque 70% dos leitos foi o índice, ou foi o valor que eles estimaram. Por exemplo, se a gente conseguir manter até aqui, estamos bem. Porque tudo bem, pessoas vão ficar doentes? Vão, é impossível controlar. Mas a gente precisa ter um parâmetro para dizer, olha, a partir daqui é crítico, Aham. né? Então, quando chegou em 70% de ocupação de leitos de UTI em todos os hospitais do Texas, eu estou falando do Texas, que tem uma população que é um dos maiores estados dos Estados Unidos. Ele mandou fechar tudo de novo. Reduziu para 50%, 25%, mandou fechar bar, mandou fechar um monte de coisa para diminuir a aglomeração e tudo mais e controlar o número de casos. Perfeito, perfeito. E, Então, eu acho que é uma das coisas que talvez não aconteceu em Chapecó, né? A gente não tinha é, esse parâmetro para dizer, olha, agora tá na hora de fechar. não, trocou a gestão aqui na virada do ano e não tinha nenhum planejamento desse sentido. E foram abrindo mais e mais coisas, tinha até cinema aberto recentemente, tudo. E aí agora com 100% de ocupação, aí sim, fecharam bares, igrejas, colégios e tal. Agora que a coisa desandou, daí foi fechado, mas antes não. E tem mais uma vacina que nós ainda não mencionamos. Pessoal, me perdoem que eu tô meio fanho, mas é que a minha rinite tá pegando hoje aqui. O cara tá complicado, hein? Mas então tem a vacina russa também, a Sputnik 5. Mas, olha, aí é verdade, a gente não É, falou. Tem informações sobre ela? eu tenho aqui umas anotações sobre ela. Ela não vem com vodka, tá? Fiquem tranquilos. Mas ela é Ah, uma poxa vida. vacina russa do estilo vetor viral, assim como é a de Oxford, né? Então tem um vírus manipulado que gera resposta imune. Segundo os estudos, tem uma eficácia de 91,6% contra a Covid e os sintomas da Covid, né? Que eu falei para vocês da diferença. E no Uhum. Brasil, a União Química está tentando conseguir a autorização para começar a vacinação com ela no Brasil. A Anvisa ainda não deu 100% do aval emergencial, como deu para
para as outras duas, então pode ser que em breve a gente tenha também a Sputnik aqui no Brasil vacinando. É uma coisa interessante, né? Só um comentário. As vacinas que estão disponíveis no Brasil não são disponíveis nos Estados Unidos e vice-versa, né? Muito, muito interessante isso, né? Como os governos estão trabalhando de formas diferentes, vamos falar assim, né? E é poder aquisitivo, né? Sem As dúvida. vacinas são muito mais caras do que vocês têm aí e tem uma eficácia maior, então país rico não adianta, né? O país rico vai sair na frente do país pobre nessas situações. Sem dúvida, Thiago. Não, isso é. Mas é interessante saber. Eu tô olhando aqui no site do CDC, né? Que é o Center of Disease and Control. E eles falam que eles ainda estão na fase 3 dos testes clínicos da AstraZeneca, Novavax e Janssen's. E aí eu não tenho informações sobre quais são, ou qual é a Janssen's e da Novavax. Eu não tenho informação aqui se elas são viral vector ou se elas são o RNA mensageiro que você falou. Essas eu particularmente não conheço, mas eu imagino que RNA mensageiro são apenas a Pfizer e a Moderna mesmo. Entendi. Bom, enfim, vamos ver. E para quem não sabe, um dos investidores da Moderna, um dos caras que fala de vacinas há décadas aí, que tenta erradicar algumas doenças do mundo aí fazendo vacinação, é o Bill Gates, né? Ele é um dos caras por trás aí da Moderna que acreditou na empresa, nessa técnica nova de imunização. Bill Portão. Exato. Rapaz, que legal. O que mais você me conta, Thiago? Olha, chegamos na marca de 30 mil inscritos no canal do YouTube. Tô bem feliz. Muito bem. Que bom. Também estamos com o canal 2Techs lá no YouTube para quem quiser assistir o nosso podcast, além de ouvir, também nos ver na telinha. Estamos lá. Para quem quiser ver os dois retardados aqui. E tô naquela rotina, trabalho, casa, mercado. Trabalho, casa, mercado, porque aqui do jeito que tá a situação não dá pra fazer mais nada, né, cara? Infelizmente. Não tem como. Bem-vindo ao clube. E aí? Mesma coisa aqui. Muito trabalho, muita viagem. O Thiago não estava sabendo, eu acho que ele está vivendo num outro planeta. Texas essa semana teve a menor temperatura nos últimos 75 anos. Caraca! Bateu a marca de menos 4 graus Fahrenheit, o que significa que é quase menos 20 Celsius. Nossa senhora, cara. Cara. E é importante mencionar que o Texas não está preparado para tamanho frio. É verdade, Thiago, a gente tá rindo, mas eu tô rindo de nervoso, cara. Olha assim, graças a Deus. Cara, nevou no domingo e nevou na quarta-feira, tá? Nevou aproximadamente num total acumulado aí de 8 a 10 centímetros de neve. É o caos, é o apocalipse. Ninguém consegue dirigir, ou só quem tem carro 4x4. Os mercados virou tipo uma retrospectiva do Covid de novo, sabe? O mercado acabou, a comida, o pessoal foi estocando, achando que ia morrer. Que coisa. Aqui aonde a gente... então... E a energia, como o Estado não estava preparado, muita gente começou a utilizar energia, né, para aquecer as casas e tudo mais. Eles tiveram que fazer racionamento e rodar energia entre cidades. Então, por exemplo, aqui onde eu moro, a gente tinha meia hora de energia, meia hora sem energia. E foi assim por 2 dias. Que loucura. Até conseguir estabilizar. Exato. As casas são isoladas termicamente aqui pelo verão, mas elas não são isoladas, talvez, para o inverno tão rigoroso. Né? Então, aqui na minha casa não aconteceu nada, mas eu tenho muitos amigos que a tubulação de água da casa congelou, e aí, uma lei da física básica aí, quando a água congela, ela expande. Exato. E estourou tubulação, então, tipo, casa vazando água por todo lado, assim, caos.
caos. Loucura, cara. Sabe? Agora tá tudo bem. Agora tá tudo tranquilo. Voltou ao normal. Mas eu vou te dizer que eu entendo como você se sentiu, porque na Noruega eu peguei menos 18 graus Celsius. Então, você quer morrer, né? Realmente você quer morrer, porque Rapaz, inexplicável, cara. Tu tá você não luva, tem... touca, tudo, casaco, blusa, calça, outra calça por baixo e tu tá com frio ainda. Não existe. E tá com frio. Exato. O corpo não se mantém aquecido. E pra ajudar também, Thiago, eu tava viajando, tava em Nova York, que tava menos 15 lá, quando tudo isso aconteceu. Eita. A minha piscina congelou, cara. Uma camada de gelo, sem brincadeira. Depois eu te mando as fotos. Uma camada de gelo de uns 2 centímetros de gelo na piscina. Alguns amigos que, graças a Deus, a gente tem uns amigos bons, né? Eles esquiam todo ano, então eles têm roupa pra esquiar, né? Uhum. Então eles vieram aqui e ajudaram a quebrar o gelo e tirar o gelo da piscina. Porque era muito frio, não dava nem pra ficar fora, muito menos, tipo, eu tinha 1 milhão de roupa. Entendeu? Então, assim, foi uma situação levemente caótica, cara, mas texanos sobreviveram. Assim, a gente teve sorte, teve gente que ficou 2 dias sem energia em casa. Agora pensa, 2 dias, cara, dormindo aí a menos 5, menos 8 graus. Terrível. Celsius. Celsius, né? Terrível. Complicado, cara. Super complicado, meu. Mas é isso aí. Vivemos, seguimos a vida e agora estamos aí na luta. É isso aí. Vamos falar assim. E... Beleza, então, Thiago, vamos fazer um podcast mais curto hoje? Vamos fazer um mais express pra gente até conseguir gravar mais vezes e tudo, né? Então, exato. Mandem suas mensagens pra nós, mandem no comentário do YouTube, mandem pela skill da Alexa, mandem nos nossos Instagrams. Então, onde vocês quiserem, mandem pra nós. Tem na descrição do podcast os links, caso você esteja em algum aplicativo de podcast, e tem na descrição do YouTube também, tá? Muito obrigado a todos. Bom te ver, Jonathan. Um abraço aí pra tua patroa. Sempre. Pra vocês obrigado. 3. Repasso. Rapaz, tá ficando barrigão, hein, bicho? Olha, tá? Que legal. Perguntinha antes de a gente finalizar, né? Eu acho que é uma pergunta rotineira, derrubei o negócio aqui. Qual que é o tema do próximo episódio? Barbaridade, tia. Vamos ver. O que a gente pode falar? Já sei. Vamos falar sobre o Tesla e a ida da Tesla pro Texas, onde você mora? Vamos, bora. Então fechou. Fechado. Tenho boas novidades pra contar. Olha aí, o cara tá mais aficionado pelo Tesla do que eu, viu? Ah, pior que eu tô. Eu sei, cara, eu te conheço. Então tá bom, Thiago. Então tá. A mudança a Tesla de mudança para o Texas é o tema do nosso próximo episódio. Isso aí. Então tá, um Beleza, abraço, então. querido. Valeu. Um abraço, meu querido. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.